Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Nova Mutum, realizada em 25 de fevereiro de 2019, às 14 horas. Como de costume, solicito a leitura de um texto bíblico. Iremos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Leitura do ofício número 1701 de 2018, do Gabinete do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, datado de 6 de dezembro de 2018. A Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Nova Mutum, assunto: processo número 7534-5/2017, contas anuais do governo. Senhor Presidente, nos termos do artigo 180 da Resolução 14/2007, Regimento Interno do TCE-MT, encaminhamos a Vossa Excelência cópia digitalizada dos processos número 7534-5/2017, 7754-2/2017, 24679-4/2018 e 4199-8/2017, apensos, que tratam das contas anuais de governo da Prefeitura de Nova Mutum, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2017, bem como das peças de planejamento, Lei número 2040/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei número 2041/2016, Lei Orçamentária Anual, LOA. Aguarda-se providências em face da disposição do artigo 181 regimental. Assina Conselheiro Domingos Neto, presidente. Leitura do ofício circular do Poder Legislativo, número 021/2019, datado de 22 de fevereiro de 2019. Assunto: convocação para a primeira sessão extraordinária de 2019. Contas anuais 2017. Senhor vereador, com base no que dispõe o regimento interno da Casa e Lei Orgânica Municipal, vimos convocá-lo para a primeira sessão extraordinária do ano de 2019 da Câmara Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, às 14 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Mutum, com a finalidade de votar as contas anuais de governo e peças de planejamento da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, relativas ao exercício de 2017. Atenciosamente, Altair Marcos de Albuquerque, presidente. Leitura do parecer prévio número 049 de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Resumo: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, contas anuais de governo do exercício de 2017. Parecer prévio favorável à aprovação. Recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo número 7534-5/2017, Auditoria Pública Externa,
A auditora pública externa, Maureen Mara de Campos, após efetuar análise do processo das contas anuais, elaborou o relatório preliminar de auditoria, no qual foram relacionadas 2 irregularidades. Após, notificou seu gestor, mediante o ofício número 751/2018, que apresentou suas justificativas, que, analisadas pela equipe técnica, resultaram na manutenção das irregularidades. Pelo que consta dos autos, o município de Nova Mutum, no exercício de 2017, teve o seu orçamento autorizado pela Lei Municipal número 2041/2016, que estimou a receita e fixou as despesas em R$ 187.535.404,12, com autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 25% da receita fixada. A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO. Artigo 165 da Constituição da República e artigo 5º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A seguir, o resultado da execução orçamentária, programas de governo, previsão e execução, sob a ótica do cumprimento das metas previstas na LOA e da realização de programas de governo e dos orçamentos. As receitas orçamentárias efetivamente arrecadadas pelo município, inclusive intra-orçamentárias, totalizaram o valor de R$ 165.929.129,57, conforme se observa do seguinte demonstrativo do resultado da arrecadação orçamentária, por subcategoria econômica da receita. Receitas complementares, valor previsto R$ 177.582.155, valor arrecadado R$ 178.315.076,13, arrecadação sobre a previsão 100,41. Comparando-se as receitas previstas com as receitas efetivamente arrecadadas, inclusive intra-orçamentárias, verifica-se a insuficiência na arrecadação no valor de R$ 3.202.274,55, correspondente a 1,90 do valor previsto. A receita tributária própria arrecadada e outras correntes foi de R$ 36.778.547,94. As despesas empenhadas pelo município, inclusive intra-orçamentárias, no exercício de 2017, totalizaram R$ 160.019.570,97. Comparando-se as receitas arrecadadas, R$ 167.491.689,97, com as despesas empenhadas, R$ 152.684.897,97, ajustadas conforme a resolução normativa número 43/2013/TCE-MT, constata-se um resultado de execução orçamentária superavitário de R$ 14.806.079,792, conforme folha 13 do relatório do voto. A disponibilidade financeira foi de R$ 33.971.802,40, com referência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O município apresentou os seguintes resultados com despesa com pessoal. Executivo, R$ 69.634.151,05. Legislativo, R$ 2.877.706,26. Município, R$ 72.511.857,31. A despesa total com o pessoal do Executivo Municipal foi equivalente a 46,28% do total da receita corrente líquida, não ultrapassando o limite de 54%, fixado na linha B do inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar. O município aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino o equivalente a 31,04% do total da receita,
resultante dos impostos compreendidas a proveniente das transferências estaduais e federal, atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Fundeb, receita R$ 22.325.389,05, valor aplicado R$ 16.786.903,86, limite 75,19, limite de porcentagem 60, regular. O município aplicou, na valorização e remuneração do magistério da educação básica pública, o equivalente a 75,19 da receita base do Fundeb, atendendo aos dispostos no artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias. Considerando a análise do resultado das políticas públicas da educação do município, a partir da comparação da média nacional em relação ao próprio desempenho no ano anterior, conforme tabela das folhas 26 e 27 do relatório preliminar da auditoria, documento digital número 13199-6/2018, houve piora no seguinte indicador: taxa de reprovação, rede municipal, 5ª a 8ª série, 6º ao 9º ano, referentes a 2016. O município aplicou nas ações e serviços públicos de saúde o equivalente a 32,06 do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata o artigo 158, do artigo 159, todos da Constituição Federal, nos termos do inciso 3º do artigo 77, que estabelece o mínimo de 15%. Considerando a análise do resultado das políticas públicas da saúde do município, a partir da comparação da média nacional em relação ao próprio desempenho no ano anterior, houve, conforme tabela de folha 29 do relatório preliminar de auditoria, houve piora nos seguintes indicadores: A. Taxa de mortalidade neonatal precoce, 2015. B. Taxa de internação por infecção respiratória aguda, IRA, em menos de 5 anos, 2016. C. Taxa de detecção da rancenias, 2016. D. Incidência de tuberculose, todas as formas, 2016. E E. Cobertura e imunizações pentavalentes, 2016. Indicador de gestão fiscal dos municípios do Estado de Mato Grosso, conforme o relatório técnico no que diz respeito ao IGFM-MT TCE, criado por esse tribunal para avaliar o grau de qualidade da gestão fiscal, verifica-se que o município alcançou o índice de 0,76 e obteve conceito B, classificado como boa gestão. No ranking estadual dos 141 municípios avaliados, o município passou da 141ª posição em 2013 para 140 em 2014, terceiro em 2015, segundo em 2016, caindo para a 7ª em 2017, o que impõe medidas para a retomada de sua melhor posição histórica, conforme verifica-se no quadro a seguir. O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o valor de R$ 5.614.000, correspondente a 4,87% da receita básica, referente ao exercício de 2016, assegurando assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA. Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês. Pela análise dos autos, observa-se também que foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal foram elaborados e publicados. Os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação,
quando exigidos pela legislação nos prazos legais. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 4.517/2018, da Lavra, do Procurador-Geral de Contas Substituto, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, exercício de 2017, sob a gestão do senhor Adriano Xavier Pivetta, com recomendações. Por tudo ou mais que dos autos consta, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos usos da sua competência, que lhe é atribuída pelos artigos 31, 1º e 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e o artigo 56 da Lei Complementar, número 101/2000, artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar, número 269/2007, artigo 29, inciso 1º e artigo 176, inciso 3º da Resolução número 14/2007, Regimento Interno do Tribunal de Contas. Por unanimidade, acompanho o voto do relator e, de acordo com o parecer número 4.517/2018, do Ministério Público de Contas, emite parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, exercício de 2017, gestão do senhor Adriano Xavier Pivetta, sendo contadora a senhora Ivete Sandi Wenig, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar número 101/2000, ressalvando-se o fato de que a manifestação ora exarada baseia-se exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica, apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31/12/2017, como resultado das operações, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicado à administração pública. Recomendamos ao chefe do Poder Executivo Municipal de Nova Mutum que, primeiro, assegure a atuação dos conselhos municipais, alocando os recursos orçamentários, bem como assegurando sua aplicação para o regular funcionamento dos conselhos municipais, a fim de cumprir as regras previstas no artigo 198 e 204 da Constituição Federal. Segundo, envie dentro do prazo legal, via sistema Aplique, as contas anuais de governo a este tribunal, cumprido o determinado no inciso 4º do artigo 1º da Resolução Normativa, número 36/2012, deste tribunal, e artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Terceiro, promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando a mudança positiva na situação avaliada por essa Corte de Contas. Quarto, continue adotando medidas efetivas visando aprimorar a máquina administrativa em busca de uma gestão de excelência e de melhores resultados nos indicadores que compõem o Índice de Gestão Fiscal. Despesas com pessoal, investimento, liquidez, custo da dívida e o resultado orçamentário do RPPS. E quinto, proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área de educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, a fim de obter uma mudança positiva na situação avaliada por esse tribunal, por ocasião da apreciação dessas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando a apreciação das contas de governo, relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores: na educação, taxa de reprovação, rede municipal, 5ª a 8ª série, referente a 2016. Na saúde, taxa de mortalidade neonatal precoce, 2015. Taxa de detecção de rancenias, 2016. Taxa de internação por infecção respiratória aguda em menos de 5 anos, 2016. Incidência de tuberculose de todas as formas, 2016.
e cobertura e imunizações pentavalente 2016. Por fim, determina no âmbito do controle interno as seguintes medidas. 1. Arquivamento nessa corte de cópia digitalizada dos autos, conforme inciso 2º do artigo 180 da Resolução número 14/2007. E encaminhamento dos autos à Câmara Municipal para cumprimento do disposto no inciso 2º do artigo 31 da Constituição Federal, nos incisos 2 e 3 do artigo 210 da Constituição Federal do Estado e do artigo 181 da Resolução número 14/2007 desse Tribunal. Relatou a presença de decisão o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. Participaram da votação o conselheiro Domingos Neto, presidente, conselheiros interinos Luiz Carlos Pereira, Jaqueline Jacobsen Marques e Moisés Maciel, e o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, que estava substituindo o conselheiro interino Luiz Henrique Lima. Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-Geral Getúlio Velasque Moreira Filho. Publique-se. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2018, conselheiro Domingos Neto, presidente, Isaías Lopes da Cunha, relator, Getúlio Velasco Moreira Filho, Procurador-Geral de Contas. Passamos para a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, datado de 20 de fevereiro de 2019. Comissão de Finanças e Orçamentos, ano legislativo 2019. Parecer. Matéria: fiscalizar e analisar as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, exercício 2017, com emissão do devido parecer. Assunto: os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Nova Mutum reuniram-se na data de 20 de fevereiro de 2019 para analisar o parecer prévio, número 49/2018, parecer favorável à aprovação emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente às contas anuais da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, exercício financeiro de 2017, com recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal. Processo número 7534-5/2017, gestão do prefeito municipal, senhor Adriano Xavier Piveta. Relatório. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, no ano legislativo 2017, no uso de suas atribuições legais, que confere o regimento interno desse Poder Legislativo e lei orgânica, quando a análise da matéria em pauta, em conjunto com o secretário e membro dessa comissão, em cumprimento ao artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal e ao disposto nos artigos 30 e 46, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica, com base no artigo 34, inciso 3º, do Regimento Interno da Casa de Leis, analisaram e fiscalizaram os documentos juntamente com a assessoria jurídica da Casa, para a emissão do parecer à prestação de contas anuais da Prefeitura de Nova Mutum. Recebido o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referentes às contas da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, exercício de 2017, o mesmo foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Procedida a análise das referidas contas pela Comissão de Finanças e Orçamento, resolve referendar o parecer proferido pelo TCE-MT, através do parecer prévio número 49/2018, pela aprovação das mesmas, observadas as recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal. De acordo com o parecer do TCE-MT, relata que por unanimidade acompanha o voto do relator e de acordo com o parecer número 4.517/2018 do Ministério Público de Contas, emite parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, exercício de 2017, gestão do senhor Adriano Xavier Piveta, sendo contadora a senhora Ivete Sandi Wenig. Registro 010-469/02, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar número 101/2000, ressalvando-se o fato de que a manifestação hora exarada
baseia-se exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica, apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31 de 12 de 2017, bem como resultado da operação de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública. Em cumprimento ao parecer prévio 49/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, observam-se as seguintes recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal. Dos Conselhos Municipais, assegure a atuação dos Conselhos Municipais, alocando os recursos orçamentários, bem como assegurando sua aplicação para o regular funcionamento dos Conselhos Municipais. Do Sistema Aplique, envie dentro do prazo legal, via Sistema Aplique, as contas anuais de governo a esse tribunal, cumprindo o determinado no artigo 4º do artigo 1º da resolução normativa desse tribunal e artigo 209 da Constituição Federal do Estado do Mato Grosso. Terceiro, do planejamento e execução dos programas de governo. Promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por essa Corte de Contas. Quarto, do aprimoramento da gestão administrativa. Continue adotando medidas efetivas, visando aprimorar a máquina administrativa, em função de uma gestão de excelência e de melhores resultados nos indicadores que compõem o índice de gestão. Quinto, do aperfeiçoamento das políticas públicas. Proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e da saúde, identificando os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, a fim de obter uma mudança positiva na situação avaliada por esse tribunal, por ocasião da apreciação dessas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício 2018. É o parecer. Observação. A Comissão de Finanças e Orçamento destaca que os conselhos municipais são atuantes dentro de suas obrigações e características, sendo disponibilizado pelo Poder Executivo recursos financeiros e pessoal para que os mesmos tenham efetividade em suas atividades. Voto. 3 votos favoráveis a esse parecer. Presidente da Comissão, José Nonato da Silva. Secretário, Romeu Belém. Membro, Osmar Zoton. Nos termos, recomenda essa Comissão Permanente de Finanças e Orçamento de que a presente matéria seja submetida a plenário para a devida deliberação na forma legal e regimental. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, ano legislativo 2017, emite parecer favorável à aprovação das contas supracitadas e determina a mesa diretora desse Poder Legislativo a elaboração do projeto do decreto legislativo pela aprovação das contas, publicando-se o mesmo e remetendo cópia da documentação necessária ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nova Mutum, 20 de fevereiro de 2019. Assina o presidente José Nonato da Paixão, secretário Romeu Belém e membro Osmar Zoton. Coloco a matéria em discussão no plenário. Com a palavra, José da Paixão. Antes de entrar na discussão do parecer, só uma questão de ordem. O meu nome está incorreto. O meu nome é José da Paixão Nonato. E foi lido como Silva no final também. Então, que você faça a correção. Sim, vereador. Será solicitada à secretaria a devida correção. Coloco a matéria, está em discussão no plenário. Com a palavra o vereador Osmar Zoton. Utilizando ali o do vereador Lucas Badan. Senhor presidente, senhores vereadores, em nome do nosso prefeito municipal,
que deve estar apreensivo com a apreciação das contas. Cumprimentamos a todos os que nos assistem e que nos ouvem. Nesse momento, nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa prestação de contas. Essa prestação de contas, ela veio através de um arquivo em CD, onde que foi distribuído para as comissões, e desde dezembro está se observando o relatório completo. No final, foi reunida então a comissão para avaliar os assuntos abordados, todo ele, e depois então fazendo a apreciação do relatório dos conselheiros. Dentro do relatório dos conselheiros, ele está pedindo assegurar a atuação dos conselhos. Os conselhos de Nova Mutum, nós temos o Conselho de Segurança, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos Conselho de Educação, tem diversos conselhos e eles estão em pleno funcionamento. O governo do Estado, ele cobra, através do Tribunal de Contas, ele cobra então que seja designado uma rúbrica, seja designado um recurso para os conselhos. A administração, ela adota um sistema onde que os recursos são repassados à medida que for crescendo a demanda dos conselhos em si. Dentro do processo de avaliação do Tribunal de Contas do Estado, foram elencados, por exemplo, pontos que interferiram dentro do processo de avaliação. Dentro do processo de avaliação, houve então uma redução no gasto, houve um aumento do gasto pessoal, diminuindo então a nota de ponto 8, de nota 8 para nota 6. E também nós tivemos índices de investimento, baixou de 1 para 0,58. Foram os dois pontos básicos que pesaram em muito na avaliação da nota do município de Nova Mutum. Com essa queda, principalmente desses dois itens, com o pessoal e a queda de investimento, nós temos, por um outro lado, um gasto que foi feito com a saúde. A saúde de Nova Mutum gastou 110% a mais do que determina o mínimo em lei. Então, ela saiu de 15% para 32,06%. Na educação, de 25% foi para 31%, dá mais de 20% a mais. E no Fundeb também garantia-se, então, 76%. Era 60%, então passou para 75,19%, o que o município investiu na saúde. Então, dentro das aplicações dos recursos básicos, observa-se que o município de Nova Mutum veio desenvolvendo as aplicações dos recursos conforme determina a lei, bem acima do estipulado. Agora, é sabido da população toda que no ano de 2017 foi um ano de crise, aonde que se trabalhava sempre com viés de baixa ou de déficit na arrecadação. Então, se trabalhava sempre de uma forma enxuta, assim como o Estado, os municípios demais também. E o que houve, então, no final do ano, houve a repatriação dos recursos da Lava Jato que foram apreendidos, e aí esse valor arrecadado foi, então, distribuído para os municípios. E isso fez com que, então, houvesse a entrada de recursos que foi passado, então, para todos os municípios através dos seus índices. Através dessa avaliação da entrada de recurso, ela furou a programação do município. Ela apresentou mais receita. Nós tivemos um superávit de R$ 14.806.798. Isso aí deu um superávit, mas não estava previsto esse superávit. A tendência era de baixa, que não fecharia a previsão de arrecadação. E esse recurso acabou vindo próximo ao mês de dezembro, final de ano. Então isso aí gerou, então, fez com que o município de Nova Mutum, assim com certeza talvez os outros municípios, eles tivessem uma sobra dentro do seu valor orçamentário. E que nós, como vereadores, sentimos isso em 2018, quando nós tivemos sempre aquela questão de projeto de lei, né, de verbas, né, de superávit de arrecadação. Então, isso aí está associado, então, à nossa sobra de patrimônio, sobra de capital, não de patrimônio, sobra de capital. Então, como a aplicação foi maior na saúde, mesmo com viés de baixa, foi aplicado bem a mais na saúde, bem a mais na educação,
E também na folha de pagamento nós estávamos atingindo os níveis que o governo determina através de lei. Então fez com que houve então essa sobra. Havendo a sobra, então há essa falha dentro do processo de planejamento. E tem também 3 contas que foram feitas rúbricas, que é para o loteamento industrial, o centro tecnológico e o aeroporto. Devido à documentação, esses trabalhos então não pôde avançar porque eles estavam abertos para aplicação de recursos que viriam de outras fontes para serem executados. Então isso aí também fez com que houvesse o não enquadramento dentro de um planejamento e a execução. Por isso, a apontação, então, do governo, do Tribunal de Contas. Então, os índices que mais pesaram foram, então, os indicadores de gestão fiscal do município, da receita própria, aumentou. Aumentou por quê? Passou de 76 para 82, a nota de 7,6 para 8,2. Agora, o gasto de pessoal, ele também aumentou os gastos, então, baixando, então, para 0,6, para nota 6. Isso aí pesou, então, dentro do processo. E o investimento que ele estava previsto de 1 era a nota máxima dentro do processo, baixou, então, para... Pelo tempo regimental, já tinha superado e aí não é controlado aqui, é pelo sistema, senhor vereador. Tá? Coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito ao vereador Lucas Badan que declare o seu voto do parecer. O meu voto é favorável à aprovação das contas, senhor presidente. Solicito que o vereador José da Paixão Nonato declare o seu voto em relação ao parecer da comissão. Senhor presidente, senhores vereadores, nós, diante do parecer e as recomendações do tribunal, que nós também reafirmamos que o Poder Executivo possa evitar essas situações que levem a apontamentos, nosso voto é favorável à aprovação das contas. Solicito o vereador Romeu Belém declare o seu voto. Senhor presidente, meu voto é favorável à aprovação das contas. Solicito o vereador Osmar Isoton declare o seu voto em relação ao parecer. Eu sigo a comissão e também o parecer do Tribunal de Contas. Aprovo as contas. Obrigado, senhor vereador. Solicito do vereador André Peter que declare o seu voto. Boa tarde a todos. Favorável. Solicito que o vereador Ayrton Pess declare o seu voto. Boa tarde a todos. Mesmo aqui não concordando com a parte quando fala dos conselhos, com a comissão a respeito, voto favorável porque é um voto bem técnico e não político, mas o próprio Tribunal de Contas diz aqui nos conselhos municipais que é para segurar os conselhos municipais alocando recursos orçamentários para ser independente. E a gente sabe que no nosso município isso não acontece, nem o recurso tem e muito mesmo, em muitas partes, a independência dos conselhos. Muitas vezes a gente discutiu ano passado aqui mesmo, o ano inteiro, que os conselhos não têm a sua independência. Muitas vezes, quando os conselhos eles querem ter voz, eles não conseguem. Mas vou seguir da mesma forma, votando pelo parecer todo, favorável ao parecer da comissão. Solicito ao vereador Cristiano Bicô que declare o seu voto. Senhor presidente, considerando
a qualidade do estudo feito aí pela comissão, liderado pelo seu Osmar, o vereador Zé e o vereador Romeu, que se debruçaram em cima desse trabalho, e considerando também o parecer do Tribunal de Contas, meu voto é favorável. Solicito do vereador Alexandre Tavares que declare o seu voto. Voto favorável, senhor presidente. Também, acompanhando o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, eu voto favorável ao parecer e à aprovação das contas do Executivo Municipal. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento por unanimidade dos vereadores presentes. Tendo sido aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento por unanimidade, declaro aprovados as contas da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, exercício financeiro de 2017, gestão do senhor prefeito Adriano Xavier Piveta, ficando automaticamente aprovado o projeto de decreto legislativo número 001/2019, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, datado de 20 de fevereiro de 2019. E não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.